Vamos lá, agora sim, estamos ao vivo no Facebook. Antes da gente começar, a gente estava batendo um papo aqui. Suelen e Joana já se conheceram, já trocaram experiência. Então eu queria mais uma vez fazer um teste aí. Boa noite, Joana. Me escuta bem? Tudo certo? Boa noite, Igor. Por aqui tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Ótimo, tudo certo. Suelen, me escuta bem? Tudo bem por aí? Tudo bem por aqui, tá certinho. Então, ótimo. Então vamos lá. Vamos agora nos apresentar para quem não conhece a gente. Vamos lá. Meu nome é Igor. Eu estou no processo de formação do Politize. Eu sou bacharel em administração e tenho especialização em políticas públicas. E hoje nós temos duas convidadas aqui, a Joana e a Suelen. Joana, ela é produtora de conteúdo na Fundação William James, ela é voluntária no programa Tamo Junto Unicef Brasil e também é embaixadora da pesquisa das cidades sustentáveis aqui no Brasil. É isso mesmo, Joana? Esqueci de alguma coisa? É isso mesmo. E aspirante assistente social. Também, Em verdade. breve. Em muito breve, muito breve. E aqui em cima a gente tem a Suelen. Suelen, ela é jovem vereadora, ela foi jovem vereadora, na verdade, em 2018, aqui na Câmara Municipal de Caçapava, suplente de vereadora em 2019, deputada mirim, representou a cidade de Caçapava e o estado de São Paulo lá em Brasília, lá no Congresso Nacional, e também fez parte do programa das cidades sustentáveis da ONU, junto com o Collab, no mesmo ano. É isso mesmo, Sueli? E detalhe, atleta, campeã de jiu-jitsu, campeã de futebol e mais não sei quantos esportes. É isso mesmo, Sueli? Esqueci de alguma coisa? É isso. Esqueceu, não. Tá tudo aí, então tá bom, então tá ótimo. Gente, para a gente começar o nosso papo aqui hoje, eu preciso explicar para vocês bem rapidamente o que é o Politize. O Politize, ele é uma organização da sociedade civil que nasceu lá em meados de 2015. Ele tem como principal objetivo compartilhar conteúdo de educação política para as pessoas de uma forma simples, de uma forma acessível, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, a gente utiliza diversas plataformas, uma delas, a mais acessada, é o site do Politize, que já tivemos mais de 30 milhões de usuários aqui no Brasil, e a gente tem muito conteúdo bacana. Então, se você quiser, você entra lá, dá um Google, né? Politize, então politize.com.br, acessa lá, tem conteúdo muito bacana, tem conteúdo online, tem vídeo, infográfico, podcast, tem muita coisa boa. Entra lá e acessa para você consumir, né? Consumir esse conteúdo que é muito importante. Então, o Politize, ele nasceu para criar, para desenvolver, na verdade, criar não, né? Desenvolver pessoas, desenvolver um cidadão consciente dos seus atos dentro desse ambiente coletivo. Para a gente entender melhor essa rede, essa capilaridade do Politize, hoje o Politize está no Brasil inteiro. A gente tem mais de 600 multiplicadores, eu sou um deles, estou aqui em Caçapava, em São Paulo. Nós temos mais de 25 embaixadas no Brasil. Em breve, tudo dando certo, nós teremos uma aqui embaixada aqui em Caçapava também. São mais de 60 líderes no Brasil inteiro, então o Brasil é grande, mas o Politize é grande também. A gente está em vários lugares no Brasil. E antes da gente ir para o nosso tema de hoje, eu queria compartilhar com vocês o nosso jogo da velha. A Suelen deu risada quando eu falei isso antes do ao vivo, mas no meu tempo era jogo da velha, Suelen. Como é que é hoje? É hashtag, né? É. Isso, a hashtag. Então, hashtag eu faço política, ou também pelo @politize. Você pode encontrar bastante conteúdo lá e compartilhar isso com as pessoas pela rede social. Então vamos ao nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre as eleições de 2020. Esse ano nós temos eleições em todo o Brasil. Nós vamos eleger prefeitos e vereadores. Então esse ano é um ano decisivo para o nosso país, falando de cidade, falando de município. Então é importante deixar claro que essa atividade ela tem como principal objetivo prover uma reflexão, uma compreensão das eleições municipais, que vão ocorrer esse ano, que vão eleger prefeitos e vereadores. Então, para começar,
sempre quando a gente fala em eleição, o que vem à nossa cabeça é o voto, a nossa condição de eleitor. E aí vem o questionamento: o nosso voto hoje, ele é um direito ou ele é um dever? Como que vocês veem isso? Então, é comum que as pessoas atribuam o voto como sendo um dever, né? Porque aqui no Brasil ela é obrigatória. Então, nós somos, pela Constituição, obrigados a ir votar. Entretanto, quando a gente tem aquela dúvida, quando algo é direito ou dever, é sempre importante a gente olhar para a história do nosso país, para que a gente possa compreender como um todo. Então, para que a gente possa ali separar ou a gente compreender se o nosso voto hoje no Brasil ele é um direito ou um dever, a gente vai olhar um pouco da história do voto aqui no Brasil. E aí eu quero que vocês comentem, viu? Fiquem à vontade para comentar. Então vamos lá, vamos entender como é que foi o voto aqui no Brasil. Então até 1932 as mulheres não podiam votar. E aí a gente tem duas mulheres aqui, né? Imagina, eu ia falar isso agora. Olha a força. Só. Suelen, que já foi vereadora, jovem vereadora, já foi deputada federal mirim. Isso passa pela sua cabeça que você, em 1932 no Brasil, você não poderia nem votar, ainda mais ser candidato a eleito alguma coisa. Você já parou para imaginar essa situação? Acho que não. É complicado, né? É uma situação muito complicada. Joana, já parou para pensar nisso? Imaginou essa situação? Nossa, imagina o quão angustiante isso é, né? Por que as mulheres não poderiam votar? O que uma mulher tem de tão diferente dos outros que ela não pode? Essa questão de excluir as mulheres de poder votar. No caso, a gente aqui está falando de 1932. Sim. E agora, 2020, eu e Suelen aqui, não só podendo votar, como podendo debater junto com você sobre isso. Gente, eu chego até a ficar emocionada, eu fico até sem muita estrutura, porque enfim, é o nosso direito e a gente precisa honrá-lo. Exatamente, exatamente. Então vejam que cenário totalmente diferente da nossa realidade de hoje, né? E aí pensar que depois de 1932, mulheres casadas, apenas mulheres casadas poderiam votar, desde que houvesse autorização do marido. Suelen é muito nova para casar, nem deve pensar nisso, que está cheio de esporte para fazer. Mas não você imagina, né? Isso aí nem continua assim, Suelen, continua Fica assim por muito tempo. Não fica aí, nem se pense nisso, não. Mas eu vou perguntar para a Joana. Imagina, Joana, se seu marido não te autorizasse a votar. Olha só. Ai, menino. Dá um ciricutico. Sabe essa expressão brasileira que define tanta coisa? Dá um ciricutico na gente só de pensar nisso. Não, é legal, né? Como assim? Como assim, né? Então, olha que situação. Então, isso é para a gente entender historicamente o voto no Brasil, né? Como era um cenário totalmente diferente da nossa realidade de hoje. Então, no século passado, por exemplo, a gente teve dois regimes bem autoritários, né? Que acabaram tirando o voto da população. O primeiro foi o Estado Novo, ali de Vargas, e depois o segundo foi a ditadura militar. Então, nesse período, a gente, no Brasil, né, não houve o voto. Outro detalhe importante é que durante a ditadura foi sendo tirado, né, aos poucos, o nosso direito do voto. Então, nos 4 primeiros anos, por exemplo, ainda a gente conseguia votar para alguns cargos legislativos, por exemplo, como para vereador, para deputado. Então, era uma situação totalmente diferente da nossa realidade. Já nos últimos 10 anos, por exemplo, a gente só votávamos para senadores e prefeitos, exceto em algumas capitais. Então, é para vocês entenderem aí que hoje, o nosso fato do voto, a gente pensar se é um direito ou se é um dever, ela é uma conquista no final das contas. Porque há não muito pouco tempo atrás, a gente não poderia nem sequer votar. Então, Suelen, no alto dos seus 15 anos, né, Suelen, foi eleita jovem vereadora. Você imagina só isso em 1930. Se você falasse isso para uma pessoa de 1930, a pessoa ia rir na sua cara. Fala, não, você está viajando. Que situação, né? Não então, só a questão de ser mulher, como também de ser jovem, né? Exatamente. E aí a gente engloba várias outras coisas. Que é interessante da gente pensar de todo esse parâmetro
que vocês trouxeram da história é que muito se fala sobre a mulher, enfim, conseguir votar, mas a gente também vê essas lacunas onde ninguém poderia, né? Dessa questão onde a democracia praticamente não existia. Então, é interessante da gente pensar que para todo mundo, né? É uma conquista sem igual. A gente, numa eleição, tem o poder de mudar e de acreditar em quem quiser, de votar em quem escolher. Então, que liberdade maior que essa? Você escolher quem que você quer que te represente? Isso é assim, igual. Exatamente. Então, nós temos, nesse momento, o poder do voto. Eu gosto de usar esse termo, é o poder do voto. Então, essas pequenas conquistas, né, que são, de certa forma, atuais, elas vêm fortalecendo a nossa democracia a cada dia. E, por exemplo, o nosso primeiro plebiscito ele aconteceu em 1993. Então, olha só como a nossa democracia é nova, né? Nossa Constituição é muito nova, de 88. Então, por exemplo, a lei que obrigava o chefe do executivo, né, a apresentar um plano de governo, isso foi em 2009. Então, antes de 2009, não existia essa obrigação de apresentar plano de governo. Então, você imagina uma pessoa que está ali se candidatando. Imagina a Sueli, quero ouvir você, Sueli, nossa jovem vereadora, que vivenciou isso. Imagina lá, quando você estava lá na Câmara, você, enquanto jovem vereadora, uma das atribuições era fiscalizar, não era isso? Você fazia os requerimentos, as indicações, que são os documentos. E o prefeito, que era quem você estava fiscalizando naquele momento, naquela simulação, ele tinha um planejamento que ele seguia. E esse planejamento, ele está previsto, teoricamente, lá no plano de governo dele. Agora, imagina, Suelen, se ele não tivesse plano de governo. O que ia acontecer? Ele não ia ter planejamento nenhum, não ia ter norte. Então, como é que você ia cobrar ele alguma coisa? Como que você ia fazer isso? Aí ia ser complicou. difícil, né? Ia ser complicado, exatamente. Então, aqui é para mostrar que, embora o voto ele seja obrigatório, é importante a gente ter consciência que nem todos, ao longo de todos esses anos, tiveram acesso ao voto. Então, é muito importante a gente acreditar que é um direito conquistado pelas pessoas brasileiras, pelos brasileiros. Isso foi conquistado pelo nosso povo, o direito de votar e conseguir eleger os nossos representantes. Então, eu queria trazer, então, aqui essa questão do direito e do dever. Então, a gente tem que pensar que isso é um direito conquistado. É um poder que a gente tem nesse momento de eleger os nossos representantes. Então, aqui, para a gente se conhecer melhor nesse papo, a gente precisa ter 3 perguntas em mente, que é qual o seu posicionamento ideológico aqui no sentido do que você pensa, o que você imagina, né? Não nesse sentido de polarização, mas no sentido de como você se identifica no mundo, né? Qual o problema da sua cidade, do estado, do país, que você acredita que deve ser resolvido prioritariamente? Então, o que tem que ser resolvido primeiro? A gente tem que resolver primeiro a saúde, tem que resolver primeiro a educação, tem que resolver primeiro esporte, lazer, Suelen manja nisso aí tranquilo. Então, são essas perguntas aqui que a gente precisa se conhecer, precisa se questionar para que a gente possa votar de forma consciente. E também quais são os comportamentos que a gente espera de um candidato. Quem é esse candidato que a gente vai escolher? Então, eu vou passar aqui a palavra para a Joana. Joana, o que você acha que é prioridade hoje na sua cidade, já que a gente está falando de eleição municipal? De forma geral, assim, né? O que você imagina hoje, só para a gente introduzir esse assunto, o que você imagina que hoje é prioridade no nosso município? No município de Caçapava, né? Para quem está nos assistindo, município de Caçapava, São Paulo. A minha bandeira é muito da educação, né? Eu acredito que a educação ela é fundamental em qualquer momento, mas principalmente agora, nesse momento tão delicado da pandemia e nos próximos anos, enfim. Eu acredito que a educação ela precisa ser fundamentada cada vez mais, porque com uma educação a gente consegue cidadãos, a gente consegue seres pensantes, vem a questão até da assistência social caminhando do lado. Então, a minha visão é sempre essa parte educacional. Se você me permite, eu estou com uma curiosidade, eu queria muito saber da Sueli. Sueli, o que mais você ouvia enquanto jovem vereadora lá na Câmara? O pessoal pedia as coisas? Que tipo de requerimento assim, mais acontecia para vocês? Curiosidade aqui em off. Cara, para melhorar, tipo, a luz das ruas,
ou uma ficava acesa do dia e apagava de noite. Nossa, Sobre o pão gelado da escola. Isso aí olha. deu confusão lá, né, Sueli? Deu confusão esse negócio do pão gelado. Mas, enfim, Sueli, aproveitando o gancho, então, Sueli, o que você acha aí que a gente deveria usar? Que nem a Joana falou, que no caso dela, ela imagina que a educação deva ser prioridade. O que você imagina enquanto cidadã, enquanto jovem, o que deveria ser prioridade no nosso município? Eu acho que a saúde. Como eu vou explicar isso? Saúde não está muito legal, é isso? É, Perfeito, é exatamente essa visão. Então, veja que a gente tem dois paralelos aqui. A Joana acredita que a educação precisa ser melhorada e concordo plenamente. Suelen diz que saúde precisa ser melhorada e também concordo. Então, isso é importante a gente entender, porque se a gente se conhece, a gente conhece melhor o outro. E conhecendo melhor o outro, nesse momento de eleição, a gente consegue escolher os nossos representantes com mais certeza, com mais convicção. É esse pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, Olha, sobre o. isso, Ai, desculpa, você passou. pode falar, pode dizer. Não, eu ia falar da pergunta anterior. Voltei, tá aí. Fala sobre os comportamentos de um candidato. Olha, eu queria muito aproveitar esse espaço e esse momento que a gente tá, que é a eleição 2020, é falar, eu espero muito que o candidato saiba qual é o dever dele, que ele entenda a sua função e que ele não tenha caído de paraquedas naquele partido ou como candidato, que ele já tem um papel como cidadão, que ele saiba qual que é a função dele ali, que é representar o povo e lutar por coisas sérias, que ele tenha realmente seriedade no que ele está falando. Eu queria que isso acontecesse, seria bom se fosse com todos, né? Sim. Um dia a gente chega lá, né, Suelen? Então, ó, conheça e entenda o cargo para qual você irá votar. E aí, pensando na visão do eleitor, né? Nós, eleitores. Então, a gente precisa conhecer e entender bem o cargo que a gente vai votar, que é esse papo que a gente vai ter agora. Então, a gente vai ter eleição esse ano para prefeito e para vereadores. Então, a gente vai compreender um pouco aí quais são as funções desses dois cargos. Então, por exemplo, o prefeito, ele é o chefe do Poder Executivo Municipal. É ele que comanda toda a prefeitura. Ele que vai balizar todo o planejamento, toda a gestão. Ele é o chefe do Poder Executivo Municipal. Sendo chefe, ele tem algumas atribuições. Então, por exemplo, ó, que a gente falou aqui, ó, iluminação pública, a limpeza pública. A gente também tinha muitos desses requerimentos lá na Câmara Jovem, né, Sueli? Eles falavam muito da limpeza. Sistema de transporte coletivo, transporte urbano, ambulância, serviços de saúde municipal, a educação infantil, que a Joana falou, o ensino fundamental, guarda municipal, né? Além daquelas atribuições institucionais, como acordo com os governos estaduais e federais, o encaminhamento de verbas para determinados programas e projetos. Aí vem um outro tema muito interessante, que é o relacionamento com a Câmara, com os vereadores. Ele precisa ter essa articulação para entender o que aqueles representantes que estão no Legislativo eles pretendem levar para a sua demanda local. E a gestão das secretarias e dos secretários, que eles são divididas em pastas. Essas pastas, elas são, na grande maioria das cidades, educação, saúde, esporte, lazer, cidadania, e aí vários outros temas que o prefeito ele vai delegar uma pessoa que vai cuidar daquele setor, daquele ramo, para que aquele programa de governo seja feito da forma como ele esperava. Suelen, quer acrescentar alguma coisa? Você lembra de mais alguma atribuição do prefeito ou alguma coisa que você cobrou lá na Câmara? Você falou do pão gelado. O pão gelado era da escola, né? Mas você tinha comentado da iluminação lá. Você lembra de mais algum item que vocês pediram lá? Que você queira compartilhar com a gente? Acho que não lembro. Lembra do buraco? Lembra dos buracos da rua que vocês também reclamavam? Ah, sim. Até o Kaique que fez da rua dele. Exatamente. Então, esses são alguns dos pontos, algumas das funções, né, do prefeito. E dos vereadores? Aí a Suelen já tem domínio nessa área, né? Jovem vereador, deputado. Então, os vereadores, eles vão representar os interesses da população perante o poder público. Eles são os representantes da população no legislativo.
Então, são eles que vão legislar, eles vão criar, alterar, revogar leis. Revogar é cancelar aquela lei. Vão, por exemplo, criar ações, né, dentro do poder público municipal e fiscalizar o poder executivo, que o poder executivo nada mais é do que o prefeito. Então, Joana, você quer falar? Não, não. É mania de modo de pensamento. Então, são os vereadores que vão fiscalizar o prefeito. Então, veja a importância da figura, né? O fiscalizador é aquele que tem que conhecer, porque você imagina. E aí eu vou trazer um pouco para o serviço social, né? Dentro do serviço social, a gente tem... Eita. Igor, eu não tô te ouvindo. Suelen, você ouve o Igor? Não. Não. Igor, você nos ouve? Seu microfone parece que tá mutado, não sei se seria isso. A gente não te ouve. Vamos esperar enquanto isso. Suelen, me conte, você, vereadora. Me conte como foi essa experiência enquanto isso. Vamos falar. Como que surgiu essa vontade, assim? Como que foi? Eu tava na escola, daí chegou uma professora, que, tipo, eu gostava muito dela. Daí ela falou, se eu fosse você, eu entrava. Vai ser uma experiência nova, você vai aprender várias coisas. Uhum. Daí eu fui e me candidatei. Aí teve a votação, e daí foi ela que veio dar o resultado. Daí, no primeiro ano, foi eu e o Kaique que participamos. Mas eu aprendi muita coisa. Perdi bastante vergonha também, que eu não gostava ótimo, né? de falar. E aí você teve que falar bastante, então. Mais ou menos. E você já tinha entrado na Câmara antes? Não. Não, primeira vez. Quando a gente foi lá pra... não me vem em mente. Agora. Não tem problema. Aí você foi lá e foi totalmente diferente para você? Muito. Não sabia de nada. Vários amigos nossos. E você comentou da eleição, a eleição aconteceu na sua escola? Isso. A gente foi passando em várias salas, falando o nosso número. Daí... Teve campanha eleitoral, então. Voltei. Aê! Estávamos Não sei papeando o que aconteceu aqui, gente. Me desculpe, saiu meu som, depois eu saí, não sei o que houve, não sei o que aconteceu. Mas estou de volta aí. Bom, enquanto eu saí, vocês ficaram batendo papo, foi isso? Papeamos sobre Suelen, jovem vereadora. Estávamos agora falando sobre campanha eleitoral. Olha que beleza. Então tá bom, menos mal então. Desculpa, gente, mas não sei o que aconteceu, acho que foi o programa aqui, não sei o que houve. Mas vamos começar daqui então. Desculpa interromper o papo de vocês, tá? Mas vamos continuar a nossa piscina aqui. A gente então, perdoa, passando... né, Suelen? Tudo bem. Acontece. Problemas técnicos. Acontece. Então, a gente vem aqui para uma pergunta que é muito interessante a gente falar, que é o que você pode cobrar de prefeitos e vereadores. Então, a gente já falou das atribuições do prefeito, as atribuições dos vereadores, mas o que, afinal de contas, a gente pode cobrar deles? Então, aqui a gente tem um outro slide que ele coloca em tópicos aqui para ficar mais fácil da gente compreender. Então, a gente falou de saúde, a Suelen falou de saúde. Então, o que é a saúde que o prefeito deve levar para a gente? Então, atendimento básico na saúde do município, deve investir sempre 15% da renda municipal e gerir os recursos da União e do Estado. Então, o mínimo que o prefeito precisa investir em saúde no município são 15% do orçamento da cidade. Isso é muito importante a gente saber, porque são nesses 15% que vão ser feitos o atendimento básico da saúde. Outro detalhe importante que a Joana comentou foi com relação à educação. Então, ele que vai gerir, o prefeito,
a educação infantil e a educação fundamental. E ele tem que investir, no mínimo, 25% do orçamento da prefeitura na educação. Aí também a gente vai falar da habitação, elaborar as políticas públicas e a regulamentação de habitação, na lei de zoneamento, por exemplo, a segurança pública com guarda municipal e a prevenção do patrimônio histórico, por exemplo, o transporte coletivo, então prover e gerir o transporte coletivo, o saneamento básico, então serviço de água, coleta de esgoto, por exemplo. Então, isso que a gente pode cobrar do prefeito, porque são essas atribuições dele dentro da competência municipal. Já dos vereadores, por exemplo, qual é a sua função, o que a gente pode cobrar dele nesse sentido, enquanto função de vereador? Então, é ele que vai controlar as contas públicas. Então, ele que vai saber qual é o orçamento da cidade, o que está sendo destinado para cada setor da prefeitura, se a prefeitura investiu realmente no mínimo 15% em saúde, se a prefeitura investiu pelo menos 25% do orçamento na educação. É ele que vai criar as CPIs, que são as comissões processantes parlamentares. Dependendo da região, pode mudar um pouco, mas são aquelas comissões que vão investigar alguma irregularidade com o prefeito. Por exemplo, eles vão fiscalizar as contas, criar e alterar leis, que nem a gente comentou antes. E outro detalhe importantíssimo, que é a presença nas sessões. Suelen participou de muita sessão ordinária, né, Suelen? E não é ordinária nesse sentido que a gente pensou. Né, Suelen? Não é nesse sentido de ordinária. Não é nesse sentido. Suelen, na época a gente tinha até uma disputa de tempo, né? Tinha alguns colegas da Suelen que extrapolavam o tempo na tribuna. A Suelen sempre foi tranquila na fala, né, Suelen? Você lembra? Nossa, muito. Eu tinha pavor. É verdade, é verdade. Na época, no início, né, todo mundo quietinho e tal. Aí depois, alguns ali começavam a falar, não parava mais, né, Suelen? O Kaique era um deles. Um exemplo clássico. Exatamente. Então, a gente tem as sessões que vão apresentar ali os trabalhos, os debates, as discussões dos vereadores. Elas acontecem geralmente 1, 2 vezes na semana, que é esse momento que eles vão apresentar seus documentos de requerimentos, indicações, enfim. Então, é isso que a gente pode cobrar dos vereadores. Diga. É muito importante a gente trazer levantar, né, em tópicos, a questão do prefeito, dos vereadores, porque muitas vezes a gente confunde, né? Vai pedir coisa para o vereador, ele fala faço, porque eu faço e acontece. Na verdade, não, ele não pode, né? Então, é bem interessante que a gente tenha isso, inclusive, gravado aqui na live, para todo mundo acessar depois. E eu queria só acrescentar sobre a questão das sessões da Câmara, o que é bacana delas é que elas são abertas à população. Então, nós, enquanto... Eu acho que minha câmera travou, gente. Não sei se travou para vocês aí. Estamos ouvindo bem. Pode ir lá. Então, tá bom. E aí, fiquei linda na posição. E aí, vale a pena a gente frisar que todos temos, né, o dever de participar dessas sessões de Câmara, de ver o que eles estão questionando, qual é a posição desse vereador. Às vezes, quando ele estava lá pedindo voto, ele falava de um jeito. Na Câmara, ele chega lá e fala de outro, né? Então, é nosso dever enquanto população também prestar atenção, né? Não só no passado ou no que ele está prometendo, mas caso ele seja eleito, no que ele vai fazer de fato lá, né? A gente pode cobrar isso regularmente. E aí você falou uma palavrinha mágica que é promessa. Suelen, você prometeu alguma coisa quando você foi candidato a jovem vereadora? Muito bem, muito bem. Olha! Muito bem. Não tem que prometer, tem que fazer, né? Tem que executar dentro das atitudes. Não, Suelen. Vota em mim que eu te dou um lanche com uma coca, né? Aí é compra de voto, né? É pior ainda, Ah, meu Deus, tampe os ouvidos. Tampe os ouvidos, Suelen. Então, você falou de uma coisa que é interessante a gente deixar claro aqui, o que pode ser prometido e o que não pode ser prometido. Então, por exemplo, o prefeito, ele pode prometer construir escola, ele pode prometer prover um transporte coletivo de qualidade, melhorias nos postos de saúde, no PSF, no caso,
políticas para estimular o desenvolvimento da indústria da cidade, sistema de saneamento básico, isso ele pode prometer. Agora, ele não pode prometer, por exemplo, aumentar o número de policiais militares, porque isso compete ao governo do Estado. Então, se ele prometer isso, possivelmente ele não vai conseguir cumprir, porque depende do governador. Construir presídios também não depende dele. Construir grandes hospitais, né? Aqueles hospitais que têm especialidades médicas, isso não compete ao prefeito também. Universidades federais, vou construir uma universidade federal na cidade. Não tem como. A universidade é federal, né? Se fosse uma universidade municipal, até ia. Mas federal, e a dica não pode. Colocar o exército nas ruas, por exemplo, né? Aqui no nosso município, em Caçapava, a gente tem o 6º Batalhão de Infantaria Leve aqui, mas o prefeito não tem essa atribuição, ele não consegue colocar o exército na rua. Isso aí depende do governo federal. E para os vereadores, por exemplo, o que eles podem e devem prometer? Fazer mudanças na lei orgânica do município, que a Suelen sabe bem que a lei orgânica do município é a constituição da cidade, então isso eles podem prometer. Propor a criação de novos tributos, a extinção de tributos já existentes no Código Tributário do município, nos tributos municipais, então isso ele pode prometer. Fazer mudança na lei do município relacionada à educação, por exemplo, no Plano Municipal de Educação, isso eles podem prometer. Agora, o que eles não podem, candidatos a vereadores, não podem prometer de jeito nenhum, terminar a obra de uma rua ou de uma escola. Se vocês já ouviram isso, já ignora com sucesso, porque ele não vai conseguir fazer. Melhorar o serviço de coleta de lixo do município, também não é ele que vai fazer isso. Entregar escolas novas, esquece, que não é função do vereador. Implementar uma escola de tempo integral, por exemplo, também não é função dele. Aumentar o número de vagas da rede de educação, criar centro de arte e cultura, reforçar policiamento em certos bairros. Isso daí ele não pode prometer, porque ele não vai conseguir executar isso, não vai conseguir fazer isso. E a Suelen teve essa experiência não só no governo municipal, mas também no governo federal. Então, ela sabe bem dessa situação. Então, vocês precisam, a gente precisa, enquanto eleitor, compreender sempre quais são as funções dos prefeitos, dos vereadores, e sempre olhar para esse momento de eleição com olhos críticos, observar quem são esses candidatos, escolher aquele que tem mais a ver com você e que vai conseguir executar aquela que é a função realmente que ele está se candidatando. Para a gente entender melhor. Essas falsas promessas acontecem muito, né? Sim, então por isso que é muito importante a gente, enquanto eleitor, compreender qual que é a função de cada um, para que a gente consiga escolher o melhor candidato. Então, para a gente entender que esses candidatos, eles vão ser eleitos, vão passar por um processo de eleição que, nesse ano, nós teremos. Então, a gente vai ter uma eleição única com 2 votos, que são votos diferentes. A gente vai falar, então, primeiro do voto majoritário, que é o voto que elege o prefeito. Então, ele busca eleger um representante que possui apoio da maioria da população. Então, são os cargos do prefeito, que a gente vai ter eleição esse ano, governadores, presidentes, senadores. Então, esse voto majoritário, ele vai ouvir a maioria da população. Então, a gente tem a maioria simples, para senadores e prefeitos de cidades com até 200 mil eleitores, que é o nosso caso, né? Cidades com até 200 mil. E a maioria absoluta, que é para presidente, governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores, que não é o caso aqui de Caçapava. Em Caçapava a gente tem em torno de 70 mil eleitores. Então, no nosso caso, é maioria simples. A gente vai votar para o prefeito e quem tiver a maioria simples de votos é eleito o nosso prefeito. No caso de cidades maiores, com mais de 200 mil eleitores, provavelmente, se não tiver a maioria absoluta, a gente vai para um segundo turno de votação. E para a gente entender rapidinho, o voto proporcional, que é o voto dos vereadores, a gente vai entender que são eles que buscam eleger sempre as agendas e as legendas com apoio da maioria da população. Então, nesse sistema, que é o voto proporcional, ele busca eleger uma ideia, um grupo, né, que a gente vem representado pelo partido nesse momento. Então, a gente elege com voto proporcional os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais. A Suelen só não foi deputada estadual ainda, né, Suelen?
Se fizer um Ainda, checklist, né, Sérgio? ainda não. Se fizer um checklist. Vereadora, confere. Deputado estadual, ainda não. Deputada federal, confere. Meu Deus do céu, aí sim. Muito bom. Então, nesse sistema de voto proporcional, quanto maior o número de votos que a legenda conquista, que é aquela ideia que aquele partido conquista, maior é o número de candidatos eleitos. Então, rapidinho a gente vai entender aqui com uma simulação, né? A gente vai fazer uma simulação para tentar deixar claro como que isso acontece. Então, primeiramente, a gente vai vamos supor aqui, que uma eleição teve 11 mil votos e que 1.000 foram brancos e nulos. Então, a gente vai desconsiderar esse 1.000, porque foi branco e nulo, então sobram aí 10 mil votos válidos, que é esse número que a gente vai precisar considerar. Então, a gente vai encontrar aquilo que a gente chama de o número mágico da eleição proporcional, que o nome bonito para o número mágico é coeficiente eleitoral. Olha só que coisa, hein? Então, a gente tem esse cenário, a gente tem 10 cadeiras na Câmara, por exemplo, 11 mil votos, só que a gente vai desconsiderar 1.000 votos que foram brancos e nulos, e a gente tem um total de 10 mil votos válidos, até para ficar mais fácil a nossa conta aí, ficar redondinho. Então, para que isso a gente possa dividir os números de votos válidos pelo número de cadeiras na Câmara. Então, a gente pode ver aí que a gente consegue um valor de 1.000 votos por cadeira. Então, a gente pega os 10 mil votos válidos, divide pelo número de cadeiras na Câmara, que aqui nesse exemplo são 10, e a gente tem 1.000 votos, que são, esse número é o número mágico que a gente chama de coeficiente eleitoral. Mas, afinal de contas, o que isso significa, né? O que significa esse número mágico? Isso significa que cada 1.000 votos que a legenda conseguir, que aquele partido conseguir, ele terá o direito de uma vaga na Câmara. Então, o partido que conseguiu votos consegue uma cadeira. Mais 1.000 votos, mais uma cadeira. E assim vai. Então, para a gente ter uma ideia aqui, ó, é importante a gente entender que nesse caso, nessa eleição, a gente não vai ter influência de coligação. E é quando os partidos, né, para vereadores, eles se juntam. Esse ano a gente não tem essa situação devido à reforma política. Então, a cada 1.000 votos, a coligação teria, teoricamente, o direito de uma cadeira, mas não é o caso nessa eleição. A gente não tem coligação, então cada partido sozinho vai precisar atingir o coeficiente eleitoral. Então, para a gente continuar a nossa simulação, a gente vai pensar em um cenário em que um partido, por exemplo, a gente vai dividir aí em 3 partidos para a gente conseguir compreender. Então, pensar que um determinado partido, ele teve 5.000 votos na eleição. Todos os candidatos a vereadores daquele partido conseguiram 5.000 votos. Já no partido 2, a gente teve um número total de votos de 3.000 votos. E no partido número 3, a gente teve 2.000 votos. Então, a gente já sabe que o número de cadeiras para cada legenda conseguiu foi, respectivamente, né, 5, se a gente tem 1.000. Então, o primeiro partido 1 é 5, o segundo partido 2 conseguiu 3 e o partido 3 conseguiu 2. Então, é importante, né, a gente frisar aqui que para alguém ser eleito, é necessário, além do coeficiente eleitoral, que ele tenha pelo menos 10% do número de votos do coeficiente eleitoral. Então, se aquele candidato ele não chegou nos 10% daquele coeficiente, ele também não entra. Então, é como se fosse uma linha de corte ali. Se você não teve 10% do coeficiente eleitoral, que é aquele número de 1.000 na nossa simulação, ele não entra. Então, se ele não tem 100 votos, nada feito. Aquele candidato ele não consegue entrar devido ao coeficiente eleitoral. Se eu estiver rápido, vocês me corrijam, hein? Vocês me dão um puxão de orelha aí. Então, aqui, ó, se a gente fosse imaginar esse cenário aqui, ó, vamos perceber esse cenário. Então, a gente já tem o número de votos que cada legenda conseguiu e a gente já sabe o coeficiente eleitoral, correto? Uhum. E também a gente já sabe que foram os números de votos de cada candidato. Então, de cara, se a gente olhasse assim, ó, a gente tem um candidato ali, do partido 1, né, separado, partido 1, partido 2, partido 3, tá dando para ver legal aí? Vocês conseguem enxergar, tranquilo? Mais ou menos, aqui a telinha tá pequena. Tá pequena. Mas você tá explicando bem, dá pra gente ouvir, não tem problema. Então, de cara, assim, ó, o candidato 1 do partido 1, ele teve 3.500 votos. O 2 teve 500, 400, 350. Então, a gente vai... Pessoal? Igor?
Você deu uma virada, mas a gente tá te vendo.